E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, nesse momento estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje vamos entrar no capítulo 8º, que ele intitulou Mediunidade e Eletromagnetismo. O primeiro subtítulo é o seguinte: Mediunidade extuante. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis ante a aposição de uma pressão elétrica, de vez que quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Então ele está falando aqui da questão da ciência da natureza. Agora ele vai começar a fazer essa analogia com a mediunidade. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade extuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar naturalmente pelas irradiações de metais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadoras. Então, ele já está fazendo uma analogia, gente, primeiro, da vontade, segundo, do mecanismo de compensação. Vamos lá? Se um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, mostrando para a gente a interdependência com que vivemos. Já falei uma vez no Conversando sobre a Mediunidade, e eu vou repetir aqui no estudo das obras de André Luiz. A nossa Aparecida Monteiro, ela que foi a presidente que sucedeu o nosso altivo, né, na desencarnação do altivo, ela sempre falou assim: vamos respeitar, porque a gente nunca sabe quem está ao nosso lado. Irmão Walter Faria, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, uma casa que sempre trabalhou muito com a cura, com a divulgação da doutrina, ele falava sobre a troca de fluidos que existe entre nós. Então, muitas vezes, a nossa sustentação vem de onde nós nem suspeitamos que está ali. E aí a gente começa sempre a pensar na atitude mediúnica respeitosa, sempre. Sempre essa atitude respeitosa, sempre essa atitude disciplinada. Porque, na verdade, o médium desorientado, ele pode vaidosamente achar que ele está no controle da situação toda. Quando, na verdade, isso não está ocorrendo. Quando, na verdade, ele está ali como médium, usando seu livre-arbítrio, sua vontade, seu desejo de servir, mas muitas vezes
é aquele médium que fala até que é de pedra, que a gente brinca no movimento espírita sobre isso, né? Pessoas que falam assim, não sinto nada, não tem sensibilidade alguma. Muitas vezes é esse companheiro. É deste companheiro que é tirado o fluido de compensação para que o fenômeno se apresente de forma ostensiva, de forma extuante. E aí, André Luiz vai nos ajudando no outro subtítulo, em que ele fala assim, ó, corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo, de modo mais profundo, em nossas observações de limiar. E é interessante que nós, espíritas, quando eu falo nós, é a generalidade, a gente estuda muito pouco sobre o magnetismo. Embora Kardec tenha se aprofundado no estudo do magnetismo, ele pessoalmente, só que ele não fez a publicação e não colocou na codificação, né? Mas há respostas até dos espíritos falando sobre as relações de simpatias e antipatias, que o magnetismo é o piloto dessa grande ciência que só mais tarde compreendereis melhor. Então é muito importante a gente começar a estudar. Temos de Michaelis o magnetismo espiritual, temos do Hector D'Urville, teoria e procedimentos do magnetismo, e é muito interessante de estudar, porque a gente vai vendo muitas das questões que ocorrem ao nosso redor e né, o conhecimento ele é libertador mesmo, porque a gente vai assumindo papéis, tendo determinados procedimentos, controles que sobre o fluido. Porque o que é o magnetismo? É a atuação do pensamento e da vontade no fluido cósmico universal. Esse fluido em torno de nós e em nós, né, que somos constituídos, que ele é neutro. Então, ele vai colocando, né, sobre essa observação do magnetismo, quer dizer, essa força de atração, no estudo e na observação do fenômeno mediúnico. E ele continua nos falando assim. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Nele, encontramos um elemento com a propriedade de atrair-lhe malhas de ferro ou de aço, e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida, relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. E isso, a gente teve as experiências na escola, desde pequenininhos, a questão do ímã. Era uma brincadeira, mas através da brincadeira a gente foi aprendendo as questões do magnetismo de uma experiência concreta. Estabelecendo algumas ideias, continua André Luiz. Com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. E daí sempre se falar em campo eletromagnético. Daí se usar essa expressão, se associar sempre o magnetismo à eletricidade. E ele fala, até agora para nós conhecida na Terra. Por quê? Porque a ciência avança, o conhecimento também, e pode ser que daqui a um tempo a gente tenha novas concepções, a gente tenha novas pesquisas, e vamos nos lembrar de Kardec quando ele diz que se o espiritismo tiver que se dobrar ao conhecimento, ao avanço da ciência, que ele se dobre. É esse caráter progressivo do conhecimento espírita, está lá em A Gênese. E ele continua, André Luiz continua, nessa mesma condição, entendemos a corrente mental, também corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Em torno, pois, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente. E sempre que nos proponhamos a produção
de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno. E aí a gente lembra muito das questões submarinas, das questões das pesquisas da biologia, em que a gente vê seres pequeníssimos, mas dotados de eletricidade, né? E dotados também dessa força magnética que determina a atração entre eles, a formação dos grupos, a comunicação. E vai dizendo aqui André Luiz: em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Além do movimento de translação ou de saltos em derredor do núcleo, os elétrons caracterizam-se igualmente por determinado movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, se podermos referirmos desse modo às partículas que os exprimem, produzindo os efeitos conhecidos como spin. E aí no próximo subtítulo, no próximo tema, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre campos, sobre spins e domínios. Mas a gente aproveita para agradecer a você ouvinte, a você amigo, que através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, é realmente da fraternidade, meus amigos. É uma emissora espírita, é a emissora espírita mais antiga que nós temos, que estamos estudando a obra de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 8º, que fala sobre mediunidade e eletromagnetismo. E aí vamos entrar no outro tema, que ele chamou spins e domínios. Geralmente, nas camadas do sistema atômico, os chamados spins, ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, como seja o átomo do ferro, no qual existem 4 spins, ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam dele. Porquanto, reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos, ou mais propriamente, domínios. E aí ele continua nos falando. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, guardando, contudo, a tendência de se alinharem, como, por exemplo, no mesmo átomo de ferro a que nos reportamos. Inclinam-se a espontâneo ajustamento, de conformidade com um dos 3 eixos de cristal desse elemento, mas sofre uma obstrução oferecida pelas energias interatômicas, a funcionarem como recurso de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhes é característica. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado teor, com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético, e à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando-se dessa forma o fluxo magnético gradativamente maior. Tão logo a totalidade dos domínios assume direção idêntica, afirma-se que o corpo ou material está saturado, ou mais exatamente, que já se encontram ocupadas
todas as valências dos sistemas atômicos de que esse corpo ou material se compõe. Então, até aqui, pode estar parecendo assim muito estranho para alguns de nós que não estudamos, que não tivemos essa possibilidade de vermos as questões da física, a questão do átomo, até alguns de nós, para quem esse conhecimento assim está distante. Mas vamos pensar que o André Luiz, esse objetivo de trazer esse conhecimento é para depois a gente entender as questões da mediunidade. E fica claro para todos nós, meus queridos, que a mediunidade ela está na natureza. Ela é natural. O fenômeno acontecendo ali acontece em outros planos da natureza. Só que no homem ele é inteligente. É essa a diferença. Tem a inteligência atuando. Mas a inteligência atua dentro de leis divinas, imutáveis, que funcionam para todo o universo. Isto vai tendo uma utilidade muito grande. Para a gente sair daquela posição de idolatria mediúnica, ou auto-idolatria, porque muitas vezes eu não idolatro outro médium, mas eu me auto-idolatro, né? E essa auto-idolatria, ela acaba gerando uma confusão no nosso percurso, na nossa tarefa, na nossa possibilidade de aprendizado, né? E aí ele vem trazendo outro subitem, outro tema que é campo magnético essencial. Da associação dos chamados domínios, surgem as linhas de força a entretecerem o campo magnético essencial, ou, mais propriamente, o espaço em torno de um polo magnético. Vamos lembrar daquele desenhozinho do imã? Vamos lembrar? Que tem ali malha de ferro, vai para um lado, vai para o outro. Vamos lembrar desse desenhozinho. E quem não lembra, dá uma procuradinha na internet sobre essa questão do magnetismo, sobre a questão de polo, sobre a questão de campo magnético, que tem ilustrado bonitinho para o nosso entendimento. Ele faz. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por uma agulha magnética. Sabemos que um polo magnético se caracteriza por intensidade análoga à unidade sempre que estiver colocado à distância de 1 centímetro de um polo idêntico, estabelecendo-se que a força de repulsão ou da atração existente entre ambos equivale a undina. E eu sei que tem muita gente lembrando dessas expressões que ouvimos na escola, né? Undina. E ele continua. Se o campo magnético terrestre é muito reduzido, formando a sua componente horizontal, 0,2 oersted, e a vertical, 0,5 oersted aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais de aplicação elétrica demonstram elevado grau de intensidade, qual acontece no campo característico do entreferro anular de um alto-falante, que medeia aproximadamente de 7.000 a 14.000 oersteds. Fácil reconhecer que, em todos os elementos atômicos, nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelam compensados, os domínios ou ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômica, com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais o campo magnético se mostra regular, o que não acontece nos elementos em que os spins da camada periférica se evidenciam descompensados, ou naqueles que estejam sob regime de excitação. Até aqui, gente, ele está trazendo conhecimento científico, por enquanto. E ele continua aqui. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais, e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente,
como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado, que se demora imanizado por mais tempo, depois de cessar da ação referida, em vista de reter a imanização remanente. Então, até aqui, a gente está vendo um conhecimento que André Luiz nos traz. Ele está falando para a gente de magnetismo, ele está falando para a gente de eletricidade, forças naturais, como a gente sempre fala, né? Forças naturais que a gente precisa estar muito atento quando se trabalha com mediunidade, perceber que essas forças são normais. E por que eu estou repetindo muito essa questão, meus amigos? Porque muitas vezes a gente fica muito preso a determinados conteúdos que são falsos, que fazem com que a gente falseie a nossa reencarnação. E aí ele vem dizendo sobre ferro, magnetismo e mediunidade. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que os spins ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, presidindo a formação de domínios ou ímãs diminutos no mundo íntimo, em processo de integração, através do qual o campo magnético se mostra entrosado às emoções comuns, ao passo que, nas organizações mentais, em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento apareçam descontrabalançados, as propriedades magnéticas patenteiam valor avançado, tanto maior quanto mais vasta a descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis, por exigirem o auxílio de corrente de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio, o que ocorre tanto com as grandes almas, que aceitam o ministério de abnegação e renúncia, em planos inferiores, aí permanecendo em posição de desnível, como também com as almas menos enobrecidas, embora em outro sentido, segregadas em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras, por se haverem onerado diante da lei. Então, a gente está vendo aqui a questão da compensação na tarefa mediúnica. Percebemos que no ferro, muitas vezes, tem aquele átomo, aquele ponto que está fora, e logo é feito o trabalho para o realinhamento. Assim também, meus queridos, o nosso realinhamento mental. Quando ele fala que a gente, às vezes, no mundo íntimo, tem esses ímãs diminutos através de emoções, através de questões pequeninas. E quanto maior é a descompensação, maior vai ser a exigência do auxílio das correntes de força para que haja o equilíbrio. Então, estamos percebendo, amigos, da importância do exercício mediúnico orientado, equilibrado. Houve um momento em que as pessoas falavam assim: o espiritismo é fábrica de loucos. Por quê? Porque observavam o fenômeno mediúnico ocorrendo de forma descompensada, descontrolada, e a criatura acabava entrando no estado de saúde deplorável, muitas vezes falando, realizando, estruturando comportamentos totalmente fora do nível da sanidade. Mas a questão não é da mediunidade, a mediunidade como eletricidade.
como o magnetismo, são forças neutras. A questão é a descompensação em função desses ímãs diminutos que a gente carrega no nosso mundo íntimo. E a gente acaba atraindo questões que não são as melhores. Então, queridos, que fique no dia de hoje, em que a gente falou tanto de ciência, de magnetismo, de eletricidade, vamos pensar assim: qual é o ímã que eu carrego no meu mundo íntimo? Para que direção eu estou apontando? Possamos pensar nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.